Quero convidar a igreja então a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, João capítulo 18. João capítulo 18, estamos chegando ao final do Evangelho de João. Já são 2 anos aí caminhando na exposição desse Evangelho. João capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura do verso 15 ao versículo de número 17. João capítulo 18, do verso 15 a 17. O título da nossa mensagem hoje, O Caminho da Negação. João capítulo 18, verso 15 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" E ele respondeu: "Não sou." Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé, com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: "Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" perguntou ele. Respondeu Jesus: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu?" Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente de um homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival." Mais uma vez Pedro negou, e ao mesmo instante o galo cantou. Meus irmãos, nós vimos na semana passada que Jesus é preso no Monte das Oliveiras e é conduzido então para ser julgado. O texto vai dizer para nós, aqui nessa perícope que nós estamos usando, que Jesus é levado então a Anás. E o texto vai dizer que Jesus então vai ser interrogado no pátio da casa do sumo sacerdote. A Bíblia diz que Pedro e um outro discípulo, que nós não sabemos quem é, acompanham Jesus meio à distância. Esse outro discípulo entra na casa do sumo sacerdote, mas Pedro fica de fora. Então esse outro discípulo vai e pede à encarregada da porta que deixe Pedro entrar. Pedro entra, fica junto com os encarregados, com os servos e os guardas do sumo sacerdote no pátio, onde tinha uma fogueira. Devia estar muito frio e eles estavam ali se aquecendo. Enquanto isso, Pedro observa e vê Jesus sendo interrogado. Nesse interrogatório, é questionado a Jesus sobre o seu ensinamento e sobre os seus discípulos. Jesus então diz: "Olha, eu preguei e ensinei para todo mundo. Eu preguei nas sinagogas, no templo, onde se reuniam os judeus. Então não fiz nada escondido. Se vocês querem saber o que eu estava ensinando, pergunte àqueles que me ouviram, porque eles dirão a vocês." Nesse momento, Jesus é esbofeteado no rosto e um dos soldados dizem: "Olha, fale com respeito com o sumo sacerdote." Cristo então diz: "Eu não falei mal nenhum, aponte o mal que eu falei." Muito bem, essa cena está acontecendo bem aos olhos de Pedro. Pedro está vendo tudo, mas mesmo assim, ele se mantém no anonimato. E quando é questionado pela uma segunda vez,
que de fato ele era um discípulo de Jesus, ele mais uma vez nega. Depois, ele é reconhecido por alguém que estava ali junto dele na fogueira, alguém que era parente do homem que ele havia decepado a orelha. E mesmo assim, Pedro negou que era um discípulo de Jesus. E quando isso aconteceu, o galo cantou. Meus irmãos, quando a gente olha para um texto como esse, a gente precisa parar e nos questionar. Já parou para pensar como alguém tão crente como Pedro, e repleto de convicção a respeito de quem era Jesus, poderia ser capaz de negá-lo? Como pode alguém tão crente, cheio de convicção a respeito de Cristo, ser capaz de negá-lo? É Pedro que vai dizer o seguinte: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus e nós cremos e sabemos disso. Pedro vai dizer isso lá em João capítulo 6, quando os discípulos ali são confrontados pelas palavras de Jesus e muitos vão embora e ficam apenas os 12 apóstolos. E Jesus vira para eles e diz: vocês não querem ir embora? E então Pedro responde: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Isso está em João capítulo 6, versos 68 e 69. Como então um homem que tinha esta convicção, esta fé, foi capaz de negar a Jesus? Meus irmãos, Pedro não é pior do que nenhum de nós. Nós também somos capazes de negar a Cristo. E a pergunta é: quantas vezes já fizemos isso? Quantas vezes nós já negamos a Cristo? Podemos ainda nos perguntar, como alguém que a vida toda congregou, aprendeu e ensinou o Evangelho, pode se deixar levar pelo mundo e abandonar a fé e a igreja? Como um crente pode chegar ao ponto de abandonar o seu casamento e filhos? Como alguém que está firme com Deus pode cometer adultério? Como alguém tão crente pode ser capaz de roubar, aceitar corrupção, receber propina ou dar propina, entrar em negociata? Como alguém tão crente pode matar ou até mesmo se suicidar? Como alguém tão crente pode fazer coisas tão absurdas do ponto de vista bíblico e do Evangelho, negando assim o nome de Cristo? Como nós podemos chegar a esse ponto? Meus irmãos, esse episódio triste na vida do apóstolo Pedro não aconteceu por acaso. Não foi por acaso. Assim como não é por acaso um crente chegar a negar a Jesus e cometer todos os pecados que eu acabei de questionar. Não é por acaso que nós caímos, não é por acaso que nós tropeçamos, não é por acaso que nós negamos o nome de Jesus. A negação não é algo instantâneo. Ninguém é um discípulo de Jesus num dia e do nada, do outro dia, diz que não é mais de Cristo. Isto não acontece por acaso. Isso não acontece de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que nós negamos a Cristo. Isso é um processo. Por isso temos que cuidar do nosso coração para não chegar a esse ponto de negar o nosso Salvador, o nosso Senhor. Pedro percorreu um caminho até chegar a esse momento e precisamos aprender com ele. Pedro caminhou num caminho de negação. E nós vemos isso claro, revelado nos evangelhos. E nós vamos aprender com Pedro que caminhamos para negar a Jesus quando a prepotência toma o nosso coração. Caminhamos para negar a Jesus quando a prepotência toma o nosso coração. João capítulo 13, no verso 33 a 38, diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me amarem, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde.
Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus estava explicando, em João capítulo 13, explicando para os discípulos que era necessário que agora ele voltasse para o Pai por meio da morte. Por isso, os discípulos não poderiam segui-lo nesse momento. Mas Pedro não entendeu as palavras de Cristo e disse para Jesus: Senhor, eu vou contigo, deixa eu ir contigo. Eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Eu vou entregar a minha vida, se possível for, eu vou morrer em teu lugar. Jesus disse: Como é que é, Pedro? Você dará a tua vida por mim? Eu te digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Como é que é, Pedro? Você vai dar a sua vida por mim? A prepotência tomou o coração de Pedro. Porque, na verdade, meus irmãos, aquele que veio para dar a vida foi Cristo Jesus. É Ele que deu a vida por nós. Pedro não tinha poder nem capacidade, por mais que fosse um crente, de se entregar por si mesmo. Porque quando nós, e muitos cristãos ao longo da história, se entregaram para a morte, para o martírio, eles fizeram no poder do Espírito Santo. Porque naturalmente nenhum homem é capaz de fazer isso. É no poder do Espírito Santo que nós somos capazes de ir à fogueira. É no poder do Espírito Santo que homens foram capazes de ser crucificados, assim como Cristo foi. Porque naturalmente nós não temos essa condição. Marcos capítulo 14, verso 29 a 31, dá mais detalhes para nós desse momento em que Pedro diz que vai dar a vida por Jesus. O texto diz: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de você para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pedro diz: Mesmo que todos te abandonem, eu não, Senhor. Mesmo que todos recuem, eu continuarei com o Senhor. Mesmo que todos abandonem o Senhor, mesmo que todos fujam, eu continuarei com o Senhor. Ah, meus irmãos, que problema que nós passamos quando permitimos que a religiosidade tome o nosso coração de tal forma e deixamos a prepotência tomar o nosso coração. Como é triste quando nós achamos que somos fortes por nós mesmos. Como é perigoso quando nós caminhamos de uma forma a imaginar que pelo fato de caminharmos com Cristo, pelo fato de estarmos próximos de Jesus, pelo fato de pertencermos a uma igreja, pelo fato de termos um histórico, um currículo de serviços a Deus, isso é suficiente para nos manter firmes e no caminho. Infelizmente, nós caímos porque deixamos a prepotência tomar o nosso coração e deixamos de depender de Deus. Paramos de ouvir a voz de Deus. Deixamos de estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Cristo estava dizendo para Pedro: Pedro, é necessário que eu vá, mas eu vou voltar para vocês, eu vou aparecer na Galileia. Jesus está indicando a sua morte e sua ressurreição, mas Pedro não tem ouvidos mais para ouvir. Pedro não tem mais sensibilidade espiritual. Pedro não consegue discernir espiritualmente. A prepotência, pelo fato de ser um bom líder, pelo fato de estar junto com Cristo por 3 anos, pelo fato de ter deixado tudo para seguir a Cristo, pelo fato de ser aquele que sempre toma a frente, aquele que liderava os outros discípulos, Pedro diz: eu vou. Olha como eu sou corajoso, eu não te abandonarei. E quantos de nós
não conseguimos enxergar, mas sorrateiramente a prepotência vai tomando nosso coração. Nós achamos que sabemos mais do que outros. Nós achamos que conhecemos mais do que outros. Olha como nós estudamos teologia. Olha como nós nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus. E essas coisas vão tomando o coração. E a prepotência então vai criando em nós um distanciamento de Deus. E quando a gente menos percebe, deixamos de estar caminhando com Jesus. Abrimos mão da oração, de vida de intimidade com Deus. E quando essas coisas começam a ficar distantes de nós, nós estamos caminhando cada vez mais perto para a negação de Jesus. É exatamente isso que acontece com Pedro. Pedro deixa o seu coração ficar prepotente, mas não apenas isso, Pedro vai descuidar da vida de oração. Caminhamos para negar a Jesus quando descuidamos da oração. A Bíblia vai mostrar que quando Jesus, após falar estas palavras para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus vai para o monte da Galileia, onde ele vai ser preso. Mas antes de ser preso, a Bíblia vai dizer, os evangelhos vão narrar, que Jesus chama alguns discípulos para orar com ele. E Jesus está orando no momento mais difícil do seu ministério. A Bíblia chega a dizer que Cristo chega a suar sangue. Tamanho o pavor e o desespero de ter que enfrentar o cálice da ira do Pai. E nesse momento, Pedro não é capaz de orar com o seu Senhor. Pedro não é capaz de se manter acordado. Diante de uma tensão como aquela, Pedro consegue dormir. Pedro dorme. Pedro não consegue orar. Marcos capítulo 14, verso 37 e 38, vai dizer isso para nós. Veja. Abra aí, confere na sua Bíblia. Marcos capítulo 14, verso 37 a 38. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, apesar de ouvir Jesus dizendo, é necessário, chegou a hora que irei morrer, a hora que terei que me entregar por amor de vocês. Pedro, sabendo que ali era o momento em que Cristo seria preso, Pedro vendo as expressões de Cristo, a sua tensão, o seu medo, Pedro não foi capaz de orar com o seu Senhor. Porque quando o coração é tomado por prepotência, a primeira coisa que acontece, nós não dependemos mais de Deus. Quando o coração começa a ser tomado por prepotência, a primeira coisa que acaba é a vida de oração. Porque oração é depender de Deus. Oração é depender de Deus. Se você não ora, você está dizendo para Deus que você não depende dele. E quantos de nós vivemos uma vida como se Deus não existisse? Tomamos decisões aqui e ali, fazemos escolhas, caminhamos na vida, sem estarmos de joelhos em oração. Pedro descuidou da oração e por isso caminhou para negar a Jesus. Mas ainda caminhamos para negar a Jesus quando utilizamos das armas da carne para resolver os nossos problemas. Nós vimos isso semana passada. Olha como é que a sequência é interessante. Cristo avisa que chegou a hora,
Pedro diz que não ia acontecer, que ele, se fosse possível, mataria, ou melhor, morreria por Cristo, mas o que a gente vai ver agora é que ele tentou matar em nome de Jesus. Ele disse que eu morreria por você, mas não consegue nem sequer orar com Jesus. Chegou então Judas Iscariotes com os guardas para prender a Cristo. E o que Pedro faz? Saca a espada e tenta matar um soldado. Decepa a orelha de um soldado chamado Malco, segundo o Evangelho de João. Porque quando nós deixamos a prepotência tomar o coração, negligenciaremos a oração e utilizaremos das armas carnais para resolver os problemas da nossa vida. Esse é o caminho, meus irmãos, da negação. O coração é tomado de prepotência. Não oramos mais, mas a gente está na vida e a gente precisa tomar decisões o tempo todo. A gente precisa agir e reagir o tempo inteiro. E como é que Pedro vai agir a essa situação? Usando a arma. Ele pega a espada e tenta matar um soldado. Caminhamos para negar a Jesus quando utilizamos das armas da carne para resolver os nossos problemas. Mas o texto vai dizer, e a gente viu semana passada, Jesus é preso, é levado para ser julgado. E o que Pedro faz? Ele continua seguindo a Jesus, só que agora à distância. E nós caminhamos para negar a Jesus quando seguimos agora de longe. Pedro, João capítulo 18, verso 15, nesse texto em João 18 que a gente leu, vai dizer: Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Se a gente olhar para Marcos capítulo 14, verso 54, o texto vai dizer que Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Caminharemos para negar a Jesus quando seguimos de longe. Jesus estava passando por um julgamento injusto. Pedro estava ali, presenciando tudo, mas ele estava de longe. Pedro viu Cristo sendo esbofeteado. Ele permaneceu ali, sendo aquecido numa fogueira, mas seu coração já era frio. Seu coração estava gelado. Seu corpo estava aquecido, mas seu coração estava tão gelado. Ele foi capaz de ver aquilo e mesmo assim negar a Cristo. Quando a gente caminha distante, damos o último passo para a negação. Quando acompanhamos Cristo de longe, damos o último passo para a negação. E geralmente é assim que acontece. Para pensar comigo. Quando a prepotência toma o nosso coração, a gente começa a achar que não precisa da igreja. A gente começa a achar que não precisa da comunhão uns dos outros. A gente começa a achar que a oração não é tão importante assim. A gente começa a negligenciar a leitura da palavra de Deus. Cada vez mais a Bíblia se torna distante. Mas a gente continua seguindo de longe. Porque a gente sabe que Jesus é o caminho. A gente sabe que Ele é o Santo de Deus. A gente sabe que não existe vida eterna em nenhum outro. Para onde nós iremos? Só Ele tem palavras de vida eterna. Mas embora saibamos disso, vamos ficando de longe, acompanhando cada vez mais de longe. E quanto mais de longe nós estamos, mais propício estaremos para dizer: eu não sou discípulo de Jesus. Quantos dizem assim: não, eu não quero estar na igreja porque eu não quero envergonhar o nome de Jesus. Não, eu estou vivendo em pecado, eu sei que isso é errado, mas eu não quero estar na igreja porque eu não quero envergonhar o nome de Cristo.
O que nós estamos dizendo, em outras palavras, é: eu quero continuar a minha vida em pecado. Eu sei que Ele é o caminho, mas está muito bom desse lado. Está muito bom desse lado. E é um engano a gente achar que isso não é negação. Porque negar a Jesus não é ser membro de uma igreja, frequentar uma igreja e estar no mundo e fazendo aquilo que o mundo faz. Não é apenas isso. Negar a Jesus é saber que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, mas mesmo assim eu escolhi viver de longe. Mesmo assim eu escolhi colocar outras coisas na frente. Mesmo assim, as minhas decisões foram decisões que fez com que eu apenas olhasse à distância. E quando estamos à distância, qualquer um que chegar para nos questionar a respeito da nossa fé, é muito mais fácil dizer: eu não sou discípulo de Jesus. Pedro estava olhando de longe. Quantas pessoas passam por esse mesmo processo antes de negar a Cristo? Se afastando da igreja, da oração, da vida devocional, da comunhão com os irmãos, até apostatar da fé. O primeiro passo é o descuido do próprio coração, que deixa o orgulho dominar ao ponto de nos considerarmos tão espirituais que não enxergamos possibilidade de queda ou de tropeço. O próximo passo é negligenciar a oração. Com isso, perde-se a capacidade de discernir espiritualmente as circunstâncias. E as armas carnais são usadas para resolver os problemas. O Senhor vai ficando cada vez mais longe. E quando nos damos conta, negamos a Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Enquanto estava acompanhando de longe, ele foi identificado por uma das criadas do sumo sacerdote, que afirmou que ele estava com Jesus, mas prontamente Pedro negou. Não satisfeita, a criada contou para outros: olha, esse homem aqui é um dos discípulos. Então ele foi reconhecido mais uma vez. E mais uma vez ele negou. E o galo então cantou. E quando o galo canta, meus irmãos, algo extraordinário acontece. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando o galo canta, Jesus, que estava à distância, sendo julgado num julgamento injusto. Pedro, que estava na fogueira, sendo aquecido, mas com o coração gelado. Jesus se vira para Pedro, olha dentro dos olhos de Pedro. Certamente nesse momento, um coração gelado se derrete. E Pedro então percebe o que ele estava fazendo, aonde ele estava naquele momento. A ficha cai e ele começa a chorar. E ele começa então a chorar amargamente porque ele nega Jesus. Isso está em Lucas capítulo 22, do verso 60 a 62. Diz assim o texto: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nessa ocasião em que os olhares se encontraram, Pedro percebeu como ele estava distante do seu Senhor. Nesse momento em que os olhos se encontram, a ficha de Pedro cai e ele percebe que estava negando o seu Senhor. E ele começa a se desesperar, chorando amargamente. O flagrante de Cristo fez com que Pedro caísse em si. E precisamos, meus irmãos, trazer para nós o temor e a sensação do flagrante de Cristo. Porque Deus tudo vê. Deus está vendo o momento dos nossos pecados. Não há como se esconder dele. Aquilo que
Pedro experimentou naquele momento, nós experimentaremos quando reconhecermos que Deus está ao nosso lado, está vendo tudo aquilo que fazemos. O flagrante de Cristo precisa estar dentro do nosso coração, para que nós possamos temer aquele que tudo vê. Como é doloroso reconhecer nossos pecados, perceber que erramos contra Deus. Nesse momento, o que precisamos fazer é nos arrepender. Foi exatamente isso que Pedro fez. Sua tristeza não foi como a de Judas, que o conduziu para a morte, mas foi uma tristeza que levou à vida, que o conduziu aos pés de Cristo. Pedro se entristeceu, mas não parou por aí. Ele se arrependeu e voltou-se para o seu Senhor. Ele caiu em si, assim como o jovem, o filho pródigo, que abandonou a casa do pai e foi viver dissolutamente e gastou toda a sua herança ao ponto de viver junto aos porcos. E quando estava nessa situação, a Bíblia diz que ele cai em si. E eu sempre digo aos irmãos, e aprendi isso do meu pastor, ele dizia, a maior queda, a melhor queda do homem é quando ele cai em si. Se existe uma queda benéfica, é quando ele cai em si. Pastor Marcílio dizia isso. E o filho pródigo caiu em si. E ele disse, voltarei para a casa de meu pai. E direi para ele, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus empregados. E a história é tão linda que Jesus conta, é que o pai, avistando de longe o filho vindo, o pai corre em direção ao filho. O pai levanta as suas roupas para correr em direção ao filho. E naquele contexto, naquela cultura, um homem que fizesse isso, ele estava expondo, ele estava se envergonhando. O texto, a história que Jesus conta é a história de um pai que está de braços abertos para receber o filho de volta. O filho corre, ensaia o discurso, mas o pai não espera que ele termine o discurso. Abraça o filho de volta e diz, vamos fazer festa. O pai devolve ele a dignidade, uma dignidade de filho. É assim que Deus vai fazer com cada um de nós, se nos voltarmos para Ele em arrependimento. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei se você tem negado a Cristo. Mas uma coisa eu sei, que se você se voltar de volta para o Pai em arrependimento, Ele te aceitará de volta e te dará novamente a condição de filho. Pedro cai em si. E João, lá no final do seu evangelho, vai mostrar que Pedro é restaurado por completo. João capítulo 21 vai registrar para nós esse momento. A partir do verso 15 até o verso 19, o texto já diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama?
E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse, disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que espalhou entre os irmãos o rumor que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Veja, meus irmãos, Jesus ressurreto aparece para Pedro. E Jesus olha para Pedro mais uma vez e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus então vira para Pedro e diz: Então, Pedro, apacente minhas ovelhas. Extraordinário o perdão de Jesus. Aqui, meus irmãos, eu já disse isso algumas vezes. Aqui, Jesus não pergunta 3 vezes porque está fazendo um trocadilho. Porque o texto no grego utiliza filéu e ágape, fazendo trocadilho. E muitos acreditam que Jesus está dizendo assim: Pedro, você gosta de mim? Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro diz: Tu sabes, Senhor, que eu gosto de você, tu sabes. Aí Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Por que a gente não pode chegar a essa conclusão? Porque a palavra filéu e ágape é usada também, intercambiável em outros textos, indicando a mesma coisa. A gente enxerga isso no Evangelho de João em várias referências. Por exemplo, ágape e filéu é utilizada com o mesmo significado quando o pai refere-se ao filho e diz que o ama e utiliza tanto filéu quanto ágape. Isso está em João 3,35 e João 5,20. Por exemplo, Jesus amou Lázaro e novamente ambos os verbos são usados em João capítulo 11. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Tu me amas? Porque 3 vezes Pedro nega a Cristo. Jesus faz Pedro confessar por 3 vezes o amor, porque Pedro por 3 vezes negou a Cristo. E o perdão de Deus e o perdão de Cristo é tão restaurador que Jesus entrega para Pedro a coisa mais preciosa, a coisa mais valorosa que Jesus tinha, que são as suas ovelhas. É por causa de suas ovelhas que Cristo veio ao mundo. É por causa de suas ovelhas que Cristo amou e amou com amor perseverante. É por causa de suas ovelhas que Cristo morreu na cruz do Calvário. É por causa de suas ovelhas que Cristo foi mudo como uma ovelha para o matadouro, sem abrir a boca. É por causa de suas ovelhas que Cristo se submeteu à condição humana, abrindo mão do seu ser igual a Deus. É por causa de suas ovelhas. E Cristo é capaz de pegar as suas ovelhas e entregar nas mãos daquele que o negou por 3 vezes. E por que ele faz isso?
Porque Cristo veio ao mundo para perdão dos nossos pecados. Será que nós somos capazes de perdoar assim? Será que nós somos capazes de perdoar aqueles que nos traíram? Ao ponto de restaurar a confiança? Porque é isso que acontece aqui. Às vezes a gente diz assim: não, eu perdoo, mas eu não confio mais. Não, eu perdoo, mas eu não quero mais perto. Eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Não é esse perdão de Jesus. Jesus perdoa Pedro e restaura a condição de Pedro que ele tinha antes da negação. Pedro estava sendo discipulado e forjado para continuar a obra de Cristo, assim como os outros discípulos. Mas ele tropeçou e ele caiu. Mas Jesus perdoou Pedro. Ah, meus irmãos, nós devemos agradecer ao Senhor. A história de Pedro, na verdade, é um pouco da história de todos nós. Quantos tropeços nós temos na vida, quantas quedas nós já tivemos e ainda teremos, quantos erros, quantas falhas, quantas negações. Mas se tem algo que nos restaura, é o perdão de Jesus. E o que nós devemos fazer? Apenas se voltar para Ele. E eu quero encerrar o sermão, então, eu quero já convidar o Ministério de Louvor para a gente encerrar o culto louvando a Deus, com algumas aplicações. A primeira, cuidado com a caminhada para a negação. A primeira coisa que a gente deve aprender no sermão de hoje, cuidado com a caminhada para a negação. É se prevenir. Como é que está o seu coração hoje? Está gelado? Aqueça através da oração, através da comunhão da igreja, através da tua vida devocional, através da tua vida com Deus. Não permita que os teus passos sejam passos em direção à negação, mas cuide do teu coração hoje. Se você está cansado, vá a Jesus, que Ele renova. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Se você está desanimado, em Cristo nós encontramos renovo. Mas não negligencie sua vida de oração, sua vida de comunhão, sua vida com Deus. Porque talvez você esteja caminhando para a negação. Mas, em segundo lugar, arrependa-se de negar a Cristo. Se você já, por alguma razão, negou a Cristo, cometeu algum pecado, pecados como aqueles que eu questionei no início, não importa o tamanho deles, não importa o que você já fez, se arrependa-se, volte para Jesus. Os homens podem não te perdoar, mas Deus te perdoa. Se volte em caminho de volta para Cristo, para a casa do Pai. Arrependa-se e volte a Jesus. Porque o Senhor, em terceiro lugar, tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para restaurar a tua vida. Assim como Ele restaurou Pedro, Ele pode restaurar você. Não permita que o pecado te engane de tal forma ao ponto de te deixar de longe. Sabe, às vezes a gente carrega um peso de culpa sobrecarregado pelos erros do passado. Como se Deus não nos perdoasse, mas na verdade somos nós que não nos perdoamos. Nosso coração se enche de tanta arrogância, de tanto orgulho, que a gente acha que a gente não é capaz de fazer tal coisa. E quando a gente cai,
a gente perde o chão. Mas se volte para Deus, que Ele pode transformar e restaurar a tua vida. Quarto lugar, quando o Senhor Jesus nos perdoa, Ele apaga de sua mente os nossos erros, nos dá uma nova oportunidade. Quando Jesus nos perdoa, Ele apaga de sua mente os nossos erros e nos dá uma nova oportunidade. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, vai dizer assim, capítulo 4, ele diz: a partir do verso 7, citando o Salmo 32, ele vai dizer: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Mas em último lugar, siga a Jesus e não um caminho de negação. Tem duas expressões aqui na restauração de Jesus em João 21, que a gente não pode passar batido. Por duas vezes Jesus diz para Pedro assim: siga-me. Pedro caminhou o caminho da negação. E quando Jesus o restaura, Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, siga-me. Veja, isso está no verso 19. E no verso 22 o texto diz: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Verso 22 diz: respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, tu vai apacentar minhas ovelhas, mas o teu caminho agora é me seguir. Eu estou te revelando até o tipo de morte que você vai ter, porque tua vida agora vai ser me seguir. Aí Pedro olha para o lado, vê o João, o discípulo amado, também seguindo Jesus e Pedro. Aí Pedro vira e diz: e esse aí? E Jesus vira para ele: não se preocupe com ele. Se eu quiser, eu posso deixar ele até vivo, até eu voltar. O que Jesus está dizendo para Pedro é: não olhe para o lado. Não olhe o que eu vou fazer com o João. Não olhe o que eu vou fazer com o André. Não olhe para o que eu vou fazer com Tomé. Não olhe para o lado. Olhe para mim. Pedro, siga-me. As nossas maiores dificuldades para lidar com o perdão é porque nós queremos olhar para o lado. O que o outro vai pensar disso? O que João vai pensar agora? O que André vai pensar disso? Deus quer que você olhe para Cristo. Sua vida precisa ser segui-lo. Não importa se João vai achar que Jesus não deveria fazer isso. Isso não compete a João. Não importa se Tomé não vai concordar. Jesus vai tratar com eles. Se eu quiser, eu deixo eles vivos até eu voltar. Jesus vai tratar com eles. O importante é o que Deus vai fazer com você, em seu coração. E o que Deus espera de você é que você não mais viva o caminho da negação, mas siga a Jesus. Siga-o. É o que Deus espera de nós. Abandone o caminho da negação e se volte para o caminho de Cristo, o caminho da salvação. Porque Ele é o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus nos abençoe.